Então, pessoal, vamos aqui à resolução da questão do cadeado. Ele pede para tentar abrir esse cadeado. E observe aqui, ó, que vocês têm 3 valores numéricos, 3 dígitos, onde vocês têm que descobrir com base nessas dicas que foram dadas aqui. Depois vocês virão nesse documento aqui, vão digitar a senha correta. Aí, por acaso, se vocês digitarem a senha errada, eles vão mostrar isso aqui, ó. Por exemplo, 1, 2, 3. Ela vai dizer o seguinte: senha incorreta, tente novamente. Tem que descobrir qual a senha do cadeado para depois digitar ela aqui corretamente. Na questão aqui, a gente vai tentar descobrir com base nessas dicas. Então, a primeira coisa a se fazer é vocês lerem todas as dicas. E depois começa a fazer algumas inferências para tentar descobrir qual é a senha do cadeado aqui, né, de 3 dígitos. Então, vamos ver aqui. Eu posso dizer a vocês que, primeiramente, é importante vocês numerar aqui, ó. Nomear, botar a primeira dica, segunda dica, terceira dica, quarta dica e quinta dica. E aqui vamos colocar a nossa senha de 3 dígitos que vamos tentar descobrir. Então, pois bem, na primeira dica diz o seguinte: um dígito está certo no lugar certo. Bom, então entre 6, 8 e 2, existe um dígito certo que está no lugar certo. E eu digo a vocês de antemão que esse dígito é o 2. Por que eu digo que é o 2? Porque se vocês forem na quarta dica, ele diz o seguinte, que todos os dígitos estão errados. E dentre eles aqui eu tenho o dígito 8. Se o 8 está errado e ele aparece na primeira dica, então eu já descarto aqui também o 8. E posso descartar também aqui embaixo na quarta dica o 7 e o 3 e descarto de todas as outras dicas esses números que aparecem aqui na quarta dica. Se eu observo o 3 aqui na quinta, o 8 aqui na quinta, ele não está na senha esses dígitos aqui, porque eles estão errados. Voltando à primeira dica, por que o 2, né? Então vamos ver a segunda dica. Na segunda dica ele diz: um dígito está certo, mas no lugar errado. Pois bem, se esse dígito fosse o 6, se ele estivesse certo pela segunda dica, mas está no lugar errado, quando eu voltar para a primeira dica, que ele diz que um dígito está certo e no lugar certo, quer dizer, a segunda dica contradiz a primeira. A primeira diz que o dígito está certo no lugar certo, e esse dígito poderia ser o 6. Mas a segunda dica, o 6 estaria certo, mas no lugar errado. Então não é o 6. Então posso descartar também tanto o 6 em todas as suas dicas que aparecerem. E essa aqui também provavelmente. Então não vai ser o 6 na terceira dica. Com isso nós já temos um valor aqui da nossa senha, que é o 2. É o dígito certo no lugar certo. Então na segunda dica diz: um dígito está certo, mas no lugar errado. Observe, se o dígito for 1, ele poderá estar na primeira posição ou está na última. Mas ele não estaria na última, porque quem é que está na última? O 2. O 2 já está definido lá. Então, o 1, ele só poderia estar na primeira posição. E o outro dígito, quem seria? O 4. O 4 poderia estar na segunda posição aqui ou na primeira posição cá. Então, aqui eu fico com 2 possibilidades, 1 e 4. Quando eu vou para a terceira dica, me diz que 2 dígitos estão certos, mas ambos no lugar errado. Opa! Bom, o 2 eu sei que está certo, já está no seu lugar certo aqui. Então ele aparece aqui no lugar errado, porque ele está na última posição. E o outro dígito certo é o 0, já que o 6 está cancelado, então é o 0. Então isso aqui me dá uma dica importante, porque ele diz que ambos estão no lugar errado. O 0 não pode estar, ele não está aqui, porque aqui ele está no lugar errado, então ele não pode estar na última posição, porque o 2 já está lá. Então o 0 só pode estar onde? Na primeira posição. E eu vou ter certeza disso quando eu ver aqui na quinta dica, diz o seguinte: um dígito está certo, mas no lugar errado. Com essa terceira dica eu posso ver que o 0 está aqui. Aí eu volto à segunda dica, porque na segunda dica o que foi observado? O 1 poderia estar na primeira posição, assim como o 4 poderia estar na segunda e na primeira. Ou seja, o 1 não poderia estar nessa última posição, porque o 2 já está lá. Ele só poderia estar na primeira posição. Mas o 0 já está na primeira posição. Então, não é aqui o 1. Então, posso descartar aqui o 1. Quem é meu outro dígito que estava faltando ali? O 4, porque na segunda dica diz: um dígito está certo, mas no lugar errado. E o 4 vai estar justamente na segunda posição aqui da nossa senha. E nossa senha passa a ser 042. Depois de feito isso, nós voltemos aqui na questão do cadeado e vamos ver se bate essa resposta aqui, 042, né? E aí aparece o cadeado aberto e dizendo parabéns. Valeu, pessoal. Fiquemos por aqui.